Olá, que a paz esteja com quem nos ouve. Hoje a gente vai mergulhar num trecho de um livro que é um verdadeiro clássico, uma alegoria que atravessa séculos, O Peregrino, de John Bunyan. Isso mesmo. Nosso material de hoje nos coloca ao lado de dois viajantes, o cristão e o fiel. Eles estão, assim, saindo de um deserto e prestes a encarar o que talvez seja o maior teste de toda a jornada. Exatamente. E o cenário desse teste é um dos lugares mais icônicos da literatura, né? A cidade de vaidade e sua feira que nunca para. A Feira das Vaidades. A nossa conversa hoje vai ser sobre isso, sobre o que acontece quando dois mundos colidem de forma tão violenta. Vamos explorar o conflito entre a busca espiritual e os valores do mundo, a natureza da perseguição. E o que significa o sacrifício, né? A grande questão para mim é: por que a simples busca pela verdade pode ser um ato tão radical a ponto de provocar tanto ódio? E a pergunta de 1 milhão. E a história já começa com um momento de calmaria antes da tempestade. Cristão e fiel estão quase no fim do deserto quando vem alguém vindo na direção deles. Uma figura familiar. Sim, é o evangelista, o guia que os colocou nesse caminho lá no comecinho. Dá para imaginar o alívio? Com certeza. É um reencontro emocionante. Ele os recebe com alegria, sabe? Celebrando a perseverança deles. Mas ele não tá ali só para dar os parabéns. Ele sabe o que vem pela frente. Ele vem com um aviso. Exato. Ele os lembra do prêmio, da coroa incorruptível e os adverte para correr com foco para que homem nenhum tome a sua coroa. E essa advertência não é só sobre os perigos de fora, né? Ele fala algo sobre o perigo que vem de dentro. Sim, e esse é um ponto crucial. Ele diz: vigiem bem o seu coração e as suas paixões, pois são enganadoras. Quer dizer, ele atua como um mentor que prepara o guerreiro para a batalha, lembrando que o inimigo mais perigoso, muitas vezes, é interno. Faz todo sentido. Ele está fortalecendo a convicção deles porque sabe que ela vai ser testada ao limite. Exatamente. E sabendo que o evangelista tem esse dom da profecia, eles pedem para ele contar o que vai acontecer. E a resposta é, bom, é no mínimo agridoce. É uma previsão bem sombria. Sombria e paradoxal, ele diz sem rodeios: vocês chegarão a uma cidade onde serão duramente atormentados. Ele avisa que um deles, ou talvez os dois, vai selar o testemunho com o próprio sangue. É uma sentença de morte, basicamente. Peraí, e é aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque a profecia não para no um de vocês vai morrer. Tem um complemento que muda tudo de figura. Vira o jogo completamente. O evangelista acrescenta que aquele que morrer terá, porém, quinhão melhor que seu companheiro. E por quê? Porque ele vai chegar mais rápido à cidade celestial e vai ser poupado de todas as outras misérias do caminho. Misérias que o sobrevivente ainda vai ter que enfrentar. Isso é impressionante. Então, a pior coisa que poderia acontecer à morte é, na verdade, apresentada como um prêmio, como um atalho para a vitória. É isso. O Bunyan está subvertendo completamente a nossa ideia de sucesso e fracasso aqui. Totalmente. A morte deixa de ser uma derrota e se torna uma vitória antecipada. Essa perspectiva é a armadura espiritual que eles recebem. É com essa mentalidade que eles vão entrar na cidade de vaidade. Armados com uma coragem que o mundo não consegue nem compreender. Isso. Eles não estão mais com medo de morrer. Morrer virou uma forma de vencer. Com essa profecia pesadíssima na cabeça, eles seguem viagem e chegam a essa tal cidade, Vaidade. E lá dentro, uma feira que nunca para, a Feira das Vaidades. O nome já diz tudo, né? É uma referência direta ao livro de Eclesiastes na Bíblia. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. E a origem dessa feira, segundo a história, não é nada boa. É infernal, literalmente. Foi fundada há milênios por Belzebu, Apolion e Legião. E o local não é um acidente. Foi montado estrategicamente no único caminho possível para a cidade celestial. Ou seja, não dá para desviar. Não dá. Não é um obstáculo, é uma armadilha. E o que se vende nessa feira? A lista que o livro traz é fascinante e um pouco assustadora. É um catálogo completo de tudo que o mundo valoriza. Começa com o óbvio: casas, terras, ouro, prata, pérolas. O básico do luxo. Esposas, maridos, filhos. É a materialização de todos os desejos. Mas a lista não para aí, né? O final dela é que dá um nó na garganta.
Ah, o final é o ponto. Os últimos itens à venda são vidas, sangue, corpos e almas. Exato. Passamos de artigos de luxo para mercantilização do próprio ser humano. Isso mostra que, para Bunyan, a corrupção do mundo não é superficial, ela é total. Começa com o desejo por coisas e termina com a desvalorização da vida. Da vida e da alma. Tudo tem um preço, tudo está à venda, e ele ainda faz críticas diretas à sua época, criando ruas com nomes de nações, como a britânica ou a francesa, e destacando os artigos de Roma, que era uma crítica clara ao catolicismo. E o livro menciona que alguém já passou por lá e resistiu, certo? Para dar um exemplo. Mas ele se recusou a comprar qualquer coisa e foi embora. Ele estabeleceu o padrão de resistência. Certo. Então, com esse modelo em mente e a profecia na cabeça, eles entram na feira. E a confusão é imediata. Um verdadeiro alvoroço. Por que eles causam tanto impacto logo de cara? Por 3 motivos que juntos criam um choque cultural completo. O primeiro, e mais óbvio, são as roupas deles. Eram totalmente diferentes de todo mundo. Eles não se encaixavam. De jeito nenhum. As pessoas os olhavam como se fossem de outro planeta, os chamando de lunáticos. O segundo era a linguagem, não é? Eles falavam a língua de Canaã. O que seria isso? É uma metáfora para incompatibilidade de visão de mundo. Quando eles falavam de fé, graça, verdade, para os habitantes da feira soava como um dialeto sem sentido, sabe? O diálogo era impossível. Já era um protesto silencioso. Uma afronta. Exato. E aí vem o momento que incendeia tudo. Alguém chega e pergunta, provavelmente zombando, o que vocês vão comprar? A resposta deles é o ponto de virada. A faísca. Eles olham sérios e dizem, compramos a verdade. E essa frase é a declaração de guerra. Pensa bem, a verdade não é uma mercadoria na Feira das Vaidades. Não mesmo. A feira inteira é construída sobre o oposto. Ilusão, engano, aparências. Ao dizerem que querem comprar a verdade, eles não estão só se recusando a participar do jogo. Eles estão expondo a falsidade do jogo inteiro. Exatamente. A reação violenta se torna inevitável. E a violência escala muito rápido. A zombaria vira agressão física. Eles são espancados, sujos de lama. Presos e colocados numa jaula para serem exibidos como um espetáculo. E o que me impressiona é a reação deles a tudo isso. A reação deles é a aplicação prática daquele paradoxo do evangelista. Eles não revidam. O livro diz que eles suportaram tudo com mansidão e paciência. Não retribuíam insulto com insulto, mas, pelo contrário, abençoavam. Essa atitude é tão estranha para a lógica da feira que acaba causando algo inesperado. Uma divisão na multidão. Exatamente. Algumas pessoas descritas como mais perspicazes começam a defendê-los. Dizem que são quietos, sóbrios, que não fizeram mal a ninguém. E isso enfurece ainda mais o grupo dominante. Claro. Agora, os peregrinos não são só culpados por serem diferentes, mas também por causarem divisões na cidade. A própria virtude deles vira crime. A situação fica insustentável e as autoridades decidem que a única solução é um julgamento. Que, na verdade, já tem um veredito, né? É uma farsa completa, a começar pelo nome do juiz. Ódio ao bem. Com um juiz desses não há muita esperança de justiça. A acusação formal é que eles são inimigos e perturbadores dos negócios. E o fiel é o primeiro a ser julgado. E as testemunhas são a personificação dos problemas da cidade. Inveja, superstição e bajulação. É o sistema se autovalidando. A inveja acusa o fiel de desrespeitar os costumes da cidade. A superstição o acusa de blasfêmia por dizer que a religião local era nada. Tendo que o fiel ofendeu toda a elite, incluindo o príncipe Belzebu e nobres como o Lorde Prazer Carnal, Lorde Lascivo e até o juiz. O fascinante aqui é a defesa do fiel. Ele não tenta negar as acusações. Em vez disso, ele as confirma, mas dá a elas um novo significado. É uma estratégia brilhante. Como assim? A inveja, ele diz, sim, é verdade. Qualquer costume que vá contra a palavra de Deus é de fato o oposto ao cristianismo. Uau! A superstição, ele responde, sim, a verdadeira adoração a Deus exige fé baseada na revelação divina,
não em tradições inventadas por vocês. E a bajulação? Ele declara abertamente: sim, o príncipe de vocês, Belzebu, e todos que o seguem pertencem ao inferno e eu os desafio. Ele pega o que eles chamam de crime e o reafirma como sua convicção. Ele não joga o jogo deles. Ele se recusa a se defender nos termos deles. Ele impõe os próprios termos. O juiz deve ter ficado furioso. Completamente. O juiz, ódio ao bem, se dirige ao júri e nem finge imparcialidade. Ele distorce leis antigas, citando tiranos como Faraó e Nabucodonosor, só para justificar a pena de morte. É só uma performance para legalizar um assassinato. Exato. E se o juiz já não fosse o bastante, a lista de nomes do júri é a pá de cal. É quase cômico de tão absurdo. Temos o senhor cego, senhora injustiça, senhor malicioso, senhora lascívia. Senhor libertino, senhora imprudência, senhor pretensioso, senhora malevolência, senhor mentiroso, senhora crueldade, senhor ódio à luz e senhor implacável. É um júri formado pelos próprios vícios da cidade. O veredito é óbvio, a deliberação é um show de ódio. O senhor cego diz: vejo claramente que este homem é um herege. Uma ironia fantástica. Que ironia! Outros gritam: enforquem-o. Não suporto olhar para ele. Vamos tirá-lo do caminho. Eles não estão julgando fatos, só estão expressando a própria natureza deles. E então vem a execução. A descrição é brutal, explícita, é feita para chocar. Sim, é uma violência performática. O texto detalha: ele é açoitado, espancado, a carne dele é cortada com facas, ele é apedrejado, perfurado por espadas e, finalmente, Queimado na fogueira até virar cinzas. é a tentativa máxima do mundo de aniquilar um testemunho que ele não suporta. É um momento de escuridão total. Mas a história não termina aí. No exato instante da morte dele, acontece uma virada cinematográfica. Uma virada gloriosa. Assim que o fiel morre, uma carruagem com cavalos de fogo aparece. Ele é levado pelas nuvens, ao som de trombetas, direto para o portão celestial. A profecia se cumpre. De forma literal e imediata. A derrota mais humilhante aos olhos do mundo se transforma instantaneamente no triunfo mais espetacular aos olhos do céu. Fiel realmente teve o quinhão melhor. Ele chegou em casa. E o cristão, o que acontece com ele? Cristão é levado de volta para a prisão, mas o texto diz que aquele que governa todas as coisas providenciou sua fuga. Ele continua a jornada agora sozinho, mas carrega a memória do amigo. A morte do fiel não o desanima, então. Pelo contrário, o inspira. Ele até canta um hino em homenagem ao fiel, dizendo que depois da morte vem a vida. Uau! Que jornada! Essa passagem pela Fera das Vaidades é uma alegoria muito poderosa sobre a jornada da fé num mundo que, bom, muitas vezes é hostil a ela, né? Sem dúvida. Mostra que ser leal à verdade quase sempre significa entrar em conflito com os valores que a sociedade promove. E o ponto central, para mim, é que a história não termina com a morte de Fiel, mas com a ascensão dele. Exato. Isso reforça a ideia de que a verdadeira vitória não se mede pelos padrões do mundo, sobrevivência, riqueza, popularidade. Ela é medida por uma fidelidade que vai além da própria vida. O martírio de Fiel não foi o fim da história dele. Foi a coroação. É uma perspectiva muito forte. E isso nos leva àquela reflexão final, não é? A Feira das Vaidades oferece de tudo, absolutamente tudo, exceto a única coisa que os peregrinos queriam comprar: a verdade. E isso levanta uma questão inevitável para nós hoje. Quais são as feiras das vaidades contemporâneas que nos cercam? Elas podem estar no nosso trabalho, na cultura do consumo, nas redes sociais que vendem imagens de felicidade perfeita. Elas estão por toda parte. A questão que fica para a gente pensar é: qual é o verdadeiro custo de se recusar a comprar o que essas feiras vendem para, em vez disso, buscar algo real, algo verdadeiro? Um pensamento desafiador para a gente levar. A jornada de cristão continua, e em um próximo encontro vamos explorar os novos desafios que ele enfrenta sozinho. Por hoje ficamos por aqui. Que a graça acompanhe a todos.